Estamos mais um Café com Ideias, um espaço de diálogo, hoje aqui no Colégio Notre Dame, na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Uma cidade, como todos vocês sabem, capital da literatura, capital do folclore, uma cidade acolhedora, onde o chimarrão é um momento de encontro também. E hoje aqui nesse café, nós vamos estar tomando um chimarrão, e é um chimarrão com ideias. E o programa de hoje, aqui no Colégio Notre Dame de Passo Fundo, uma escola que está conosco, desenvolvendo um trabalho reflexivo, filosófico, há praticamente 20, 25 anos, uma das escolas pioneiras aqui no Rio Grande do Sul a fazer um trabalho filosófico. E hoje nós vamos falar, discutir, conversar sobre um tema que está sendo discutido em sala de aula com os quintos anos. Então, a professora Cristiane e os seus alunos vamos conversar sobre Guerra e Paz, do livro Os 422 Soldadinhos de Chumbo do Senhor General. Só um minutinho e já iniciamos o nosso Café com Ideias, hoje o nosso chimarrão com ideias. Retornando ao programa Café com Ideias, um espaço de diálogo, Colégio Notre Dame de Passo Fundo, o assunto hoje, Guerra e Paz, com a professora Cristiane, que é a professora da turma, e nós estamos aqui com a Ana Carolina, com o Lucas, com a Nicole, a Júlia e a professora Cristiane. É sempre bom a gente estar numa escola que tem como principal objetivo formar cidadãos críticos, cidadãos conscientes, pessoas que estão sendo preparadas para estarem na sociedade hoje, atuando, amanhã e no futuro. E é isso que nós queremos enquanto escola, fazer com que as pessoas reflitam, com que as pessoas pensem bem sobre as coisas e que tenham ações, que tenham propostas para a mudança da sociedade. E a gente vive num país em que a violência, em que as desigualdades sociais estão aí gritantes e nós precisamos pensar sobre o nosso país, precisamos pensar sobre a nossa escola, sobre a nossa cidade. Professora Cristiane, como é que é trabalhar filosofia com esses alunos, com a sua turma, Eles estão aqui representando os quintos anos e representando a escola. Então, como é que é trabalhar filosofia com eles? E o que eles estão discutindo, investigando sobre essa questão violência no livro Os 422 Soldadinhos de Chumbo? Os estudantes discutem em sala de aula, o que mais instiga os estudantes é o porquê existem guerras, como poderíamos conscientizar as pessoas para viverem em uma sociedade de paz, e de não violência. Filosofar sobre a violência no livro Os 422 Soldadinhos de Chumbo do Senhor General é visualizar-se como personagem da história, refletir o nosso dia a dia e se perceber como sujeito de uma sociedade que precisa preservar a paz e o diálogo. Muito bem, professora Cristiane. A senhora colocou sobre a importância de uma reflexão sobre a paz, sobre a violência, e são situações que nós queremos que aconteçam. Nós buscamos a paz, nós queremos viver bem com os outros, apesar da realidade, muitas vezes levar as pessoas a cometerem violência. Nicole, o que você acha que se passa pela cabeça das pessoas quando elas fazem guerra? Eu acho que o que passa pela cabeça das pessoas quando elas fazem guerra é que elas pensam somente no poder, que elas são maiores do que as outras e que elas precisam se sentir superiores para viver. Legal. É uma boa visão. Por que existe o poder? Porque as pessoas... Por que existe a violência? Porque as pessoas querem ser mais que outras, E não se olham no mesmo nível. Gostei, Nicole, dessa tua colocação. Lucas, qual é o motivo de as pessoas fazerem guerra? O motivo de as pessoas quererem ter mais do que as outras, ser superior, ter mais poder, ser mais rico. Então a questão da ganância, Então fazer guerra para conquistar o outro,
E só existe guerra por causa desse querer mais, ou existem violências e guerras por outros motivos? Por outros motivos também. Por querer conquistar territórios. Acho que é esse. E ter mais que o outro, né? Às vezes essa questão da violência, Sim. eu não estou contente com o que eu tenho somente, eu preciso que o outro tenha, né? E aí o uso de violência ou difama outra pessoa, Sim. ou como nós estamos no país, inveja, ou como nós estamos vivendo no país, né? Pessoas que deveriam estar cuidando do bem público, que é para todos, se apossando, né? Então a gente vê aí hospitais, escolas, sem recursos, porque algumas pessoas estão pegando esse bem público para si mesmas, né? Sim. Então, por que isso? Como você colocou, o desejo de riqueza, de ter mais posses, de ter mais, vamos colocar assim, tranquilidade, e fazendo com que muita gente não tenha, né, e sofra, né? Legal. Muitas vezes nós falamos em sala de aula, o sujeito não olhar para o outro, não ter essa empatia, né? De não perceber o outro, né, como um ser, né, que precisa também, né, de tirar o direito de outro ter, do outro também poder ter o direito de ter saúde, né, ter o direito à educação, ter o direito à segurança, de ter uma moradia também, que a gente percebe isso na nossa sociedade também. Muito bem. Ana, quais são as recompensas da guerra? Nenhuma. Se estão lutando pelo alimento, não vai ser matando as pessoas que vão conseguir. Isto vale para todo tipo de guerra. Não vai ser com a violência que eles vão conseguir o alimento ou a terra que desejam. Então a violência não leva a nada, né, Ana? A violência só traz violência, né? E essa é uma discussão também dos 422 soldadinhos, quando a gente percebe ali que eles estão fartos, né? Não aguentam mais essa brincadeira do general. Lembra o nome do general? Aragão, né? Não aguentam mais essa brincadeira toda sexta-feira, né? De brincar de guerra. E eles estão, então, querendo saber de onde vem essa violência, né? Então, essa é o foco da discussão. E é como você coloca, né? Quer dizer, a violência vai gerando violência, né? Se as pessoas se sentem ameaçadas, ou elas tentam se defender. Então, isso também não leva a nada, né? Legal, né? Professor. Júlia, podemos aprender novas maneiras de resolver conflitos? Sim, se tivermos mais cuidado com as palavras, se nós dialogássemos mais, se colocássemos no lugar do outro, nós podemos evitar muitas brigas e guerras que estão acontecendo por aí. Legal. Muito bem. Notem que nós temos aqui 5 filósofos que estão refletindo sobre a questão da violência, a questão da guerra. Um assunto muito, muito atual, né? E sempre na história da humanidade presente. E quando a gente abre essas discussões, a gente começa a vislumbrar caminhos, vislumbrar outras formas de a gente poder viver, né, em sociedade, viver bem com os outros, que é o que nós queremos. Nós vamos para um rápido intervalo para podermos tomar um chimarrão, tomar um café, e no retorno a gente vai retomar algumas ideias que foram colocadas aqui nesse espaço de diálogo. Um rápido intervalo e já retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui.
Retornando ao programa, hoje conversando sobre a questão da guerra, da paz, da violência, professora, como é que é viver em paz, viver em diálogo com os outros, que foi a sua colocação inicial? É melhor a gente viver em paz? É mais fácil? É mais difícil? Como é que é viver em paz? Construir uma noção de cultura da paz não é fácil, né, Silvio? A cultura da paz, assim, é baseada na tolerância, na solidariedade, é uma cultura em que eu como professora, ensinar a dialogar mais, é mostrar que a gente tem que respeitar os direitos individuais e aceitar também as diferenças. Isso. Júlia, quando você respondeu a pergunta que a professora fez, você colocou lá a questão de viver em paz, né? Viver bem com os outros, é a gente saber trabalhar o conflito e o diálogo. E é mais ou menos o que a professora falou. Aí eu queria perguntar para você, Júlia, em sala de aula, na tua sala de aula, no 5º ano que você está, né? Vocês conseguem viver no diálogo? Conseguem dialogar? Tem conflitos? Como é que é o dia a dia na sala de aula? A gente consegue dialogar, só que sempre tem algum conflito por aí. A gente tenta resolver da melhor forma possível. A gente tenta conversar e a gente pede ajuda de pessoas mais velhas, professores, nossos pais. E quando há um conflito de ideias, como é que vocês resolvem esse conflito de ideias? Nós tentamos juntar todas as ideias numa só para poder fazer, por exemplo, um trabalho. A gente junta a ideia e a gente faz todas as ideias juntas, numa só. Ah, legal. Mas aí eu queria juntar a tua resposta com a do Lucas. O Lucas disse, né, que a violência, a guerra, quando as pessoas lutam pelo poder, né, de querer ter mais que o outro. Quando há um conflito de ideias em sala de aula, em qualquer assunto, na língua portuguesa, ou em história, ou na aula de educação física, quando há um conflito no sentido assim, eu penso dessa forma e o outro pensa de outra forma. Aí, Lucas, quando isso acontece, será que não tem algumas pessoas que querem impor a sua ideia no grupo, querem dizer assim, tem que ser da forma como eu acho que é melhor? Às vezes. Na maioria das vezes, cada um tem sua opinião e daí quem aceita, tipo, eu tô com um amigo, eu tenho a minha opinião e ele tem a dele. Daí tem alguns que ficam com a minha opinião e outros que ficam com a dele. Mas aí como é que resolve esse conflito? Daí nós fazemos pela democracia, igual nós estudamos em história, e daí a opinião mais dotada é a que vale. Então, na democracia, a maioria escolhe o que é o melhor. Mas será que a gente pode fazer isso numa aula de filosofia, discutindo ideias? Então, quem concorda comigo, levante a mão. Pode ser assim? Pode. Pode? O que tu acha, Ana? Pode ser assim essa questão de você tem uma ideia, em vez de a gente pegar esse caminho aqui, vamos pegar esse caminho. Quem acha que é melhor, levanta a mão e vem comigo. É assim? Depende, se a pessoa concorda, pode ser, senão cada um tem sua opinião e os outros têm que respeitar. Então é a questão do argumento, né? Eu tenho que justificar aquilo que eu estou pensando. Tá, então vamos trazer, nós estamos falando em sala de aula, escolha de algumas ideias. Nós estamos aqui na escola, né? Esse espaço que é a nossa casa também, né? E se a gente quisesse, na escola, mudar algumas coisas, como é que poderia ser feita essa mudança? Escola, sala de aula, não precisa nem pensar em cidade de Passo Fundo, ou estado do Rio Grande do Sul, ou país. Como é que a gente pode querer mudar algumas coisas na sala de aula? Por votação? Por alguém ter uma ideia e quer impor a ideia? Como é que a gente mudaria as coisas? Numa sala de aula. Disposição das carteiras, vamos pegar assim. Vocês sentam hoje como na sala de aula? A gente tem Em fila? Em fila. Vamos imaginar que o 5º ano que vocês estão, junto com a professora, vamos discutir qual é a forma que nós temos que sentar na sala de aula. Como é que seria essa discussão? Vamos imaginar isso. Eu acho que quando eles disseram, por exemplo, que eles queriam de uma forma, eles tinham que justificar por que ele queria que as classes fossem desse jeito. Daí eles teriam que ver qual seria tipo, a mais votada ou qual seria melhor assim, para a turma. Os argumentos para que a gente pudesse fazer a mudança. Então não é a professora decidir, ou o aluno tal decidir, ou o grupo de alunos tal decidir, mas os argumentos. O que ficaria melhor
para essa convivência de sala de aula. Só que tem que ser também uma conclusão, uma decisão que o grupo inteiro, que a turma inteira queira. Tá, e aí, Júlia, se eu falar assim, mas eu sou do grupo do 5º ano e não quero isso. Daí a gente pode tentar conversar, chegar a uma conclusão e daí fazer o que é as coisas mais votadas, né? O que for escolhido. Ótimo. E aí, Nicole, se nós pegarmos a ideia da Júlia e também do que a professora falou, do que o Lucas falou, se eu ainda não quiser mudar, eu estou na sala do 5º ano, sou aluno do 5º ano e não quero continuar em fila. Bom, daí a gente vai ter que chegar mesmo numa conclusão, mas a gente não pode deixar de respeitar a sua opinião. Mesmo que a gente queira de modo diferente, nós vamos ter que ver o que o grupo inteiro vai querer. Tem que ver o que é melhor para todo mundo. Mas sem deixar também de respeitar a opinião dos outros. Opinião dos outros. Vamos voltar para a história, porque o que nós estamos falando tem a ver com a história dos 422 soldadinhos de chumbo. Quando o general brincava de guerra e os soldadinhos de chumbo dizem, não queremos mais, cansamos. E ele estava aposentado e toda sexta-feira brincava de guerra. O que eles fizeram? Eles se reuniram, soldadinhos, no final de sexta-feira e disseram, vamos descobrir, vamos buscar Um lugar com paz. um lugar onde exista paz ou por que existe a guerra. Para esse general buscar a guerra ou para essa pessoa querer o conflito. Eles também queriam saber por que ocorriam as guerras e eles estavam indo atrás disso também. Isso. Aqui nós estamos falando de guerra, mas do conflito. Por exemplo, eu estou no 5º ano e estou criando um conflito. Não quero o que a turma decidiu. Então, na história, se reúne e diz, vamos então buscar o porquê que existe. Numa sala de aula, eu não quero que haja essa mudança. Vamos então descobrir, investigar por que você não quer essa mudança. E aí, descobrindo, nós voltamos e colocamos em discussão. Não para querer convencer as pessoas, mas saber quais são os motivos que levam aquela pessoa a pensar sobre isso, ou defender essa ideia. Isso sala de aula. Agora eu tenho certeza que os nossos telespectadores, alunos de outras escolas, estão pensando outras coisas. Em termos de sala de aula nós falamos, em termos de escola, o que nós poderíamos estar mudando. E não é assim, eu quero que a escola seja pintado, em vez de amarelo, como está pintado as paredes, eu quero que esteja pintado de verde. Não é só porque eu quero, né? Assim como o prefeito da cidade ou o governador do estado, não pode dizer, eu quero asfaltar todas as ruas, em vez de colocar asfalto, eu quero colocar plástico. Quer dizer, por que ele quer fazer isso? Então, essa discussão é a participação. Eu posso fazer isso? Eu posso, mas eu tenho que ter o consentimento, a aprovação das pessoas, né? Porque, na verdade, a cidade é um grupo, né? Então tem que buscar a opinião que todos querem. Uhum. Então, isso é participação. Por isso que, por exemplo, participar na aula de filosofia, ou na aula de português, ou na aula de matemática, é contribuir com a professora que tem o conhecimento, para que esse conhecimento se amplie. Agora nós voltamos para a sala de aula de novo. Então, teria sentido a gente falar de guerra, de paz, de violência, e não participar da sala de aula? Não. Quer dizer, eu tenho que participar do lugar que eu estou. Teria sentido falar de guerra, de paz, de violência, de português, conjugar o verbo, de matemática, saber, e eu não participar das decisões na minha casa? Não, a gente precisa participar, né? Precisa ter argumentos. E eu tenho certeza que a professora Cristiane, como eu, que também sou professor, como os pais que estão assistindo, como outros alunos que estão vendo, todos nós queremos participar. Se nós não nos argumentar numa coisa que estamos participando, pode ser, causar uma coisa que a gente não queira, que faz mal pra gente, mas os outros querem. Pois é, então nós temos que participar da sua opinião, né? E se a nossa opinião não prevalecer ou não for escolher, saber por que a outra opinião ou outra decisão foi tomada e foi colocada em prática, né? E aí a gente aceita, quer dizer, eu vivo em sociedade, eu vivo com os outros, né? Muito bem, nós poderíamos continuar esse papo, que está legal, né? Essa nossa conversa, esse nosso diálogo aqui com chimarrão, com café, né? No Colégio Notre Dame de Passo Fundo, estamos fazendo filosofia, uma filosofia viva. E nós temos que ir para as considerações finais, para o nosso momento de uma mensagem, né? Para os nossos telespectadores, para os nossos alunos de outras escolas por esse país,
que fazem uma filosofia viva como vocês fazem aqui na escola. Então agora é o momento de a gente dar uma mensagem. Nós, como seres humanos, nós avançamos muito em relação à tecnologia, mas a gente ainda não... A gente precisa avançar muito em relação ao ser humano. A gente precisa aprender a ser irmãos, né? A ver o outro, a visualizar o outro como diferente e aceitar as individualidades e aprender com o outro, dialogar. A gente tá falando de guerra, né? Mas focar também nessa cultura da paz. A gente precisa falar mais, dialogar mais sobre a paz. Que a paz esteja na nossa roda de conversa também, não só nesse momento, mas em sala de aula, na família, né? Na nossa sociedade. Legal. A paz é algo bom, por isso temos que adotá-la em todos os lugares e com todas as pessoas. Temos que dialogar mais, respeitar os outros e se colocar no lugar do próximo. Legal. Dialogar mais, eu acho que isso é um ponto principal, né? As guerras não nos levam a nada, então não faça. A cultura da paz é um caminho melhor. Pense e reflita sobre seus atos. As brigas só nos trazem inimizades, tristeza, raiva. Precisamos de paz. O segredo da paz é respeitar o outro como a si mesmo. Legal, respeitar o outro. Ana! A guerra nunca vai nos levar a lugar nenhum. É muito melhor buscar a paz, onde todo mundo se ajuda e se respeita, do que buscar a guerra para alcançar alguma coisa. Muito bem. Olha, eu tô feliz de participar desse nosso espaço de diálogo, né? Hoje tomando café, tomando um chimarrão aqui na cidade de Passo Fundo. E quando a gente percebe, e eu falo também como autor, né, e responsável por esse programa, quando a gente conversa com alunos, com esse esclarecimento, com essa desenvoltura, porque fizeram essa discussão em sala de aula, porque refletiram sobre ela e se dispuseram a estar aqui junto com a professora, participando desse Café com Ideias, socializando essas ideias, dialogando, né, com os nossos telespectadores, mostra que a filosofia sim tem que ser viva e tem que ser feita desde os pequenininhos. Aqui na escola, no colégio Notre Dame, os alunos desde o primeiro ano têm filosofia e vão nesse processo até o ensino médio. Então são escolas que fazem filosofar vivo, né? É uma escola que está aí conosco há 20 anos, desenvolvendo um trabalho reflexivo. Então, imaginem, as pessoas que estão nos assistindo, quantos alunos já passaram por essas reflexões, quantas ações, quantas mudanças já foram feitas. E claro que na vida de vocês também vai haver uma influência dessas discussões. Vocês não serão os mesmos a partir de uma reflexão filosófica que é feita na aula de filosofia, de português, de matemática, de ciências, e que continua no processo da vida. Nós precisamos pensar e pensar cada vez mais e cada vez melhor. Por quê? Porque isso vai fazer com que a sociedade que a gente vive, com o mundo que a gente vive, e conosco mesmo, seja diferente. Não vamos ser os mesmos. É isso que é legal. Então eu quero agradecer a cada um de vocês, agradecer a professora e, agradecendo vocês, agradecer também os colegas que estão em sala de aula, né? E eu tenho certeza que muitos gostariam de estar aqui também, mas o nosso espaço é um espaço para a gente começar essa conversa. Vocês vão continuar a fazer essa conversa, esse diálogo, junto com eles, nas outras aulas também, né? Então isso que é o legal. Eu quero agradecer, né? O nosso programa foi um programa muito rico, com muitas ideias, né? E muitas aberturas para outras reflexões. E é isso que nós queremos com esse programa, que a partir desta conversa ela possa acontecer em outros momentos da sala de aula, em outros momentos da escola. Isso é fazer uma filosofia viva. Muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado a vocês também, obrigado, professora.